Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos celebrando hoje já o terceiro domingo da Páscoa. Nós vamos até o 6º domingo da Páscoa, depois a Ascensão e em seguida a festa grande de Pentecostes. E aí fecha o tempo pascal. O tempo pascal não é o dia da Páscoa. São esses 50 dias que nós vamos ter presença aqui, esse Sírio Pascal, que tem as marcas. A igreja fez questão, veja bem, a igreja não criou uma imagem do ressuscitado, como posteriormente e recentemente o povo, desenhistas, vem fazendo, como nós temos aquela imagem no outro lado. Os primeiros cristãos não criaram imagem nenhuma, porque isso leva muito às ideias fantasiosas, em vez da realidade. Ela criou exatamente a luz representada numa vela, mas não é simples vela, é uma vela grande, que é chamada Sírio Pascal, e dentro dessa vela tem a essência da nossa fé, Jesus crucificado, na cerimônia que nós fizemos na vigília, ontem, hoje e para sempre, e o ano
ano agora que estamos vivendo, 2024, e marcadas os cravos, que são as chagas de Jesus, que é o tema da nossa leitura hoje, e também foi o tema da leitura da semana passada, no Evangelho de São João, aquela questão de Tomé que não quis acreditar, coloca sua mão aqui do lado. Na nossa leitura, ele usa as mãos, olha minhas mãos e olha meus pés. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24 inteiro, ele tem o dia da ressurreição de Jesus, após o dia de sábado, representando que todo o Antigo Testamento agora já fez a sua vez, agora é o novo dia, é o primeiro da semana depois do sábado, e o sábado era o dia de guarda dos judeus. No Antigo Testamento, até em todo o Evangelho, aparece o dia de guarda, o dia santo era o sábado. Com a ressurreição de Jesus, que vai ser descoberta pelos visitantes lá, que no sábado não podiam fazer nada, não podiam visitar o túmulo, portanto, deixando o sábado passar, agora eles vão visitar o túmulo, e as mulheres que permaneceram fiéis, acompanhando Jesus na cruz, de longe, os apóstolos fugiram, e que viram aonde foi enterrado Jesus. Por isso, deixando o sábado passar, eles foram de madrugada e encontraram uma pedra já enrolada. Isso no Evangelho de Lucas. E lá entraram olhando para o chão, e dois homens vestidos de branco, alguns dizem que é Moisés e Elias, que inclusive é falado na nossa leitura, a lei e os profetas, perguntam a eles: por que vocês procuram aquele que está vivo? Por que procuram ele entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Foram contar aos discípulos, e Pedro subiu sozinho correndo para ver, e confirmou que realmente o túmulo estava vazio. Aí Lucas conta a história exclusiva de Lucas dos dois discípulos de Emaús, que saíram de Jerusalém, discutindo entre si. Parece que tudo que Jesus Cristo fez e falou e ensinou não deu em nada mesmo, foi crucificado, foi morto e tudo acabou. E Lucas nos coloca Jesus entrando na caminhada dos dois discípulos, e caminharam, e Jesus explicava e falava da Sagrada Escritura, que aqui significa sempre o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. E aí, caminhando com eles, mostrou para eles tudo que tinha sido falado no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, tudo que tinha sido falado sobre ele, o que vai acontecer com ele, e inclusive a parte que aparece nas nossas leituras de hoje, que esse Jesus que vai libertar o seu povo, mas vai ter um custo, e esse custo é a cruz, porém ele ressuscitará. Os dois discípulos não reconheceram Jesus, ele se colocou como forasteiro, estrangeiro, e à noite fazia de conta que ia adiante, mas os dois discípulos quebraram até a norma judaica deles, porque os judeus não podiam receber ninguém desconhecido, ninguém estrangeiro, ninguém forasteiro em casa, mas eles quebraram isso e fizeram um gesto muito importante. Está tarde, vem descansar comigo. Abriram o seu coração, abriram a sua casa, e o forasteiro agora recebeu essa acolhida, aceitou, sentaram à mesa, Jesus pegou o pão e repartiu. Os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, como diz a nossa leitura, ao partir o pão. Voltaram para Jerusalém e contaram tudo, e é nesse momento que entra a nossa leitura,
ele disse: voltaram a Jerusalém, encontraram os 11, porque Judas já tinha se matado, os 11, quer dizer, apóstolos, e outros. Isso é muito importante a gente perceber, que Jesus agora faz a sua presença, não só com os 11, mas com todos os outros discípulos que acompanhavam Jesus, e com certeza presentes tinham também as mulheres. Aí Jesus aparece no meio deles, ou se faz presente. Quando eles estavam contando, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho com os 2 discípulos. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Mas esse partir o pão só foi viável e possível porque eles abriram o seu coração e a sua casa e convidaram: entra, descansa a noite aqui. O gesto de solidariedade que eles fizeram com esse homem, que para eles é estrangeiro, forasteiro, desconhecido, mas abriram o seu coração. E aí, sentados à mesa, o reconheceram, como disse, ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse a mesma coisa que disse semana passada 3 vezes no Evangelho de João: a paz esteja convosco. Como disse a semana passada, aonde tem paz é porque tem a presença de Jesus. Aonde tem Jesus verdadeiro, porque tem falsos, aonde tem Jesus verdadeiro, sempre traz a paz, sempre traz a reconciliação, sempre traz a partilha, sempre traz o sentimento na pessoa para olhar os seus irmãos e sentir as suas dores, para poder ser solidário com eles e construir de verdade a fraternidade. Portanto, primeira coisa, a característica de Jesus, a paz. Se qualquer grupo se reúne, se qualquer família se reúne, seja que for, no mundo todo, mas não tem a paz, não tem a presença de Jesus no meio deles. Eles podem rezar, podem louvar, podem cantar, podem fazer de tudo que eles imaginam na sua fantasia, que é o Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, mas se não tiver paz, a preocupação um com o outro, a convivência, saber perdoar, saber entender o outro, ajudar o outro. Se não tiver a paz verdadeira, não tem Jesus. Então, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Essa frase aqui, o Evangelho de Lucas, ele coloca aqui 2 vezes na leitura, e ele é muito importante, porque tem a fantasia criada e tem a realidade. Vocês percebem na educação, quem trabalha com crianças, os pais, os educadores, todos tentam incentivar a criança para desenvolver o seu cérebro, tudo com histórias, fantasias, todas, fantasias, imaginação. E a criança, na idade dela, ela vai pegar um pedaço, uma caixinha pequena de fósforo e vai dizer: essa aqui é um cavalo, ó, está andando. Quer dizer, ela cria fantasias, mas não é a realidade. Mais tarde, essa criança, ela precisa passar de um processo da fantasia para colocar os pés no chão e perceber que a vida, a realidade, não é como ela imaginava. Tudo bonzinho, tudo bem, estamos aqui ótimos. Não, a vida é dura. A vida é um deserto, como é o primeiro domingo da Quaresma que nós vimos. Jesus que foi levado para o deserto com nossa humanidade. E a nossa humanidade é difícil. Uma das coisas que alivia muito a nossa humanidade na sua dificuldade, na realidade, muitas vezes, é a cultura. A gente se perde diante de uma coisa muito bonita, que se envolve, mas precisamos voltar com os pés no chão. Por isso que Lucas coloca aqui, ó, quantas fantasias nós temos a partir sobre a ressurreição de Jesus. Imaginação de tudo. E Jesus disse: ressuscitado não é fantasia. Por isso que vai colocar os cravos aqui, as chagas.
Então disse: por que estáis preocupados? Por que tendes ouvido? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. O crucificado é vitorioso agora. Porém, permanece com as chagas. As chagas que ele curou durante toda a sua vida. Vocês podem perceber que Jesus lhe dava exatamente o que o evangelista nos coloca. Nós vamos ver isso no Evangelho de Marcos. Antes da Quaresma já vimos um pouquinho do Evangelho de Marcos. Depois de Pentecostes nós vamos continuar vendo o Evangelho de Marcos. E Marcos nos mostra as chagas do povo onde Jesus nasceu e viveu. E como Jesus lida com essas chagas. Como Jesus lida com o cego, com o coxo. Como Jesus lida com o leproso. Como é que Jesus briga contra as autoridades porque deixam o povo sofrer nas suas chagas. E Jesus redime as pessoas das chagas. Por isso as chagas são característica essencial no ressuscitado. São as marcas. Por causa das chagas que ele curava e recuperava, é que ele foi chagado na cruz. 5 pregos, 4 pregos e depois a lança do lado. Por isso que aqui a leitura nos disse: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Que mãos são essas? Tenta esse ano, ao ler o Evangelho de Marcos, descobrir quantas vezes Jesus estende a mão para levantar a pessoa, para levantar o paralítico, para levantar aquela mulher, a sogra de Pedro, e assim por diante, várias e várias vezes. Veja quantas vezes Jesus vai caminhar para curar alguém. Quando veio aquele centurião pedindo para ele, que o servo dele estava para morrer, Jesus disse: vamos. O caminho de Jesus para curar as chagas. Essas chagas que lhe custou as próprias chagas na cruz. As chagas são os desvios da vida. As chagas são as nossas doenças. As chagas são as nossas injustiças. As chagas são as maldades que pessoas contam. As chagas são o pecado. O pecado do mundo, que na Eucaristia nós falamos. Felizes os convidados. Eis o Cordeiro de Deus que tira as chagas do mundo, o pecado do mundo. E é para isso que Jesus veio. As leituras, na realidade, hoje as 3 leituras falam do perdão. Após a nossa primeira leitura, Pedro, num dos seus discursos, ele coloca exatamente aquele que foi prometido. As nossas autoridades prenderam, condenaram. E ele disse: mataram o autor da vida. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. E uma das grandes chagas da humanidade é a ignorância. Aquilo que Jesus, também no Evangelho de Lucas, uma das palavras que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que é a ignorância. Que vai citar aqui: agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. Por isso que o conhecimento é muito importante. Por isso que Jesus aqui no nosso próprio Evangelho, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura, o Antigo Testamento, o que tinha sido falado, e que tudo o que tinha sido falado agora se desenvolve e se realiza na sua própria pessoa. É Ele que foi prometido para vir salvar o seu povo. É esse Jesus que mostrou pelo seu exemplo na sua caminhada e pelas suas mãos tanta redenção que Ele realizou na vida das pessoas. Quanto bem Ele realizou. Então, disse aqui, abriu a mente deles.
Voltando à primeira leitura, então dizendo assim: e agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado da boca de todos os profetas, que o seu Cristo, o seu Messias, o seu ungido, o escolhido por Deus, haveria de sofrer. Todos os três evangelistas chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam esses três avisos que Jesus fala para os seus discípulos e para o povo que não compreenderam. Que por tudo que ele está fazendo, ele vai ser preso, julgado, condenado, morto, mas ele vai ressuscitar, ele vai vencer. É o momento que nós estamos celebrando na liturgia, a vitória da vida sobre a morte. Então Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. E aí o apelo, que Pedro sempre faz, até no discurso no dia de Pentecostes, ele faz esse mesmo apelo quando pergunta o que nós devemos fazer. E Pedro responde: arrependei-vos. Arrependei-vos das posições que vocês tomaram contra o autor da vida. Reconheçam que foi julgado e condenado à morte injustamente. Reconheça seu pecado. Arrependei-vos e convertei-vos. Aqui em grego isso é chamado metanoia. Vocês vão ouvir isso nos pregadores. Metanoia, quer dizer, a mudança de mentalidade da cabeça. Nós não podemos continuar pensando como vinha no Antigo Testamento, pensando que a própria vinda de Jesus Cristo vai acontecer com a grande obra de Deus de mandar o seu exército, de derrubar todos os inimigos e colocar Jesus no trono. A salvação que Jesus Cristo nos trouxe não é desse jeito, um dominar o outro. E quem tem mais força mandar e prender e fazer o que bem entender, como muitos hoje estão dizendo na liberdade. Eu tenho liberdade, tem limite à liberdade. Se a minha liberdade ofende o outro, que liberdade é essa? Eu tenho que saber o que falar, e não posso falar tudo, nem em todo lugar. Eu tenho que falar aquilo que constrói, como São Paulo fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 5. Liberdade não é libertinagem, não é fazer o que bem entender. Liberdade é fazer coisas que constroem a vida, que leva à comunhão, à fraternidade, que gera paz. Essa que é a verdadeira liberdade. Então, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Isso que nós temos pregado sempre. Notem bem que nas três leituras de hoje e também nas leituras do domingo que passaram, parece que o perdão faz parte essencial do domingo, do tempo pascal, nos 50 dias do tempo pascal. Aparece constantemente, e por isso que a igreja colocou esse ato penitencial no início, para a gente reconhecer que somos fracos, somos frágeis. Cometemos muita coisa na nossa vida por engano, iludidos, por desconhecimento, por nossa ignorância, mas quem perceber e se converter e se arrepender, tem jeito, porque Deus, essa é a grande novidade que Jesus Cristo nos trouxe no Novo Testamento pelo seu projeto. O Pai, que é o nosso Criador, é Pai de todos e quer o perdão a todos, no mundo todo. Por isso que aparece aqui numa das leituras, ele veio para salvar e salvar a todos do mundo todo. Voltando a falar um pouquinho agora sobre a questão das chagas, as chagas de Jesus. As chagas estão na nossa humanidade. E na última parte aqui da nossa leitura, Jesus ele vai falar para seus discípulos assim: depois disse-lhes: estas são as coisas que vos falei quando ainda estava convosco, citando ainda toda a Sagrada Escritura, quer dizer o Antigo Testamento, que era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Sagrada Escritura, que aqui coloca como a lei de Moisés,
como os profetas e como os salmos, portanto, a parte do Antigo Testamento. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus não é Jesus, 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 repete 1 milhão de vezes Jesus, Jesus. O nome de Jesus é o que Ele nos trouxe, é o que Ele nos ensinou, é o que Ele nos mostrou, é a redenção da vida de tanta gente, é o seu projeto, que em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. De novo, repetindo o que Pedro falou aqui. Serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, agora a todas as nações. Não é só ao povo de Israel, como eles pensavam que a salvação, que o Messias que viria ia salvar apenas o seu povo da sua raça, mas ia salvar o seu povo da sua natureza humana, que são todos os seres humanos. Jesus, portanto, veio para salvar a todos, começando por Jerusalém. Essa redenção, ela precisa acontecer para todo mundo, não só para um grupo. Por isso que Jesus sempre nos leva para fora. É lógico que a minha família é importante, é lógico que eu preciso olhar para a minha família, para os meus filhos, para aqueles que estão sofrendo, os meus conhecidos, mas nós temos que abrir mais, que tem muito mais gente com a chaga, sofrendo, massacrado, com tantas e tantas doenças que aparecem, e com autoridades, infelizmente, que nem sempre tomam, mas devidas providências para ajudar o povo a curar as chagas. A missão de Jesus é missão universal, e Ele se preocupa com todas as pessoas do mundo todo, porque todos somos seus filhos. E a última palavra que aparece aqui, que é muito importante, termino explicando ela: vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhas. Testemunha tem dois sentidos. Tem o primeiro, aquilo que nós conhecemos quando faz um matrimônio, você chama duas testemunhas para comprovar que realmente o casal, ele comprometeu-se um com o outro e depois assinar. Ou duas testemunhas diante do juiz, chama testemunha para fazer umas perguntas para ele. Mas testemunhas aqui é muito mais profunda. Serão minhas testemunhas. A testemunha de Jesus e de seu projeto. A palavra testemunha, o original em grego é chamada martiria, de onde vem a palavra martírio. Martírio é prestar testemunho. Martírio que nós conhecemos é aquelas pessoas que sofrem, são perseguidas por causa do projeto de ajudar os outros, de serem solidários com os outros, de tentar libertar os outros, de tentar lutar contra o pecado do mundo, contra a ganância, contra o autoritarismo, contra as ilusões, as fake news. E por causa que eles lutam contra essas coisas erradas, o pecado do mundo, eles são perseguidos e são mortos, ou então são martirizados. Testemunho, esse é o testemunho. Os apóstolos foram os primeiros que, após a ressurreição de Jesus, percebendo que a vitória, que aquilo que Jesus fez e ensinou não pode cair em nada e ser esquecido, são os primeiros que vão sair, curar os outros, ajudar os outros. Você veja bem a primeira leitura do domingo passado, o que foi? No final, ele fala sobre a partilha, que quem tinha bens se entregava aos apóstolos e dividia entre todos, ninguém entre eles passa necessidade. Por quê? Tudo era dividido, cada um de acordo com a sua necessidade. Essa começou já a primeira revolução, né? Que o que Deus nos deu não é de propriedade de um grupo que tem mais força ou poder, mas é propriedade de todo o seu povo, de todo mundo que nasce na terra, em qualquer lugar, tem direito para viver e viver com dignidade. Os apóstolos, os discípulos todos, porque aqui não tem só os 11, mas tem outros, tem as mulheres, é que levaram
esse projeto de Jesus para frente e por causa disso entregaram a sua própria vida, foram martirizados. Até 300 anos da história da igreja, o que nós temos de mártires, de gente perseguida pelo Império Romano, porque eles levavam as pessoas à fraternidade, eles tocavam nas feridas do povo para ajudar a curar, e por causa disso, como Jesus, perderam a própria vida, o corpo, mas o princípio de vida, a sua alma, está na presença de Deus e permanece como testemunho. Por isso que nós temos a devoção para os santos. Os santos são as testemunhas verdadeiros, reconhecidos pela igreja, que deram a sua vida a serviço do povo, curando as chagas do povo, e por isso muitos deles assassinados e perseguidos, e tantos outros e muitos que deram como exemplo do serviço que eles prestaram ao seu povo, para curar as chagas que agora precisamos continuar curando. São Mateus, e termino com isso, no capítulo 25, ele fala exatamente essas chagas. Quais são essas chagas? E ele vai colocar Jesus exatamente nos mais pobres, nas pessoas chagadas, nos que estão mais sofrendo, nos que estão passando fome. Essa leitura nós lemos na festa de Cristo Rei do ano passado, foi quando disse, tive com fome, olha a chaga, e me deste de comer. Tive com sede, olha a chaga, e me deste de beber. Estava nu, olha a chaga, e me vestes. Estava na prisão, olha a chaga, e me visitastes. Cada vez que vocês fizeram isso a um desses, foi a mim que estavam fazendo. Portanto, a nossa missão é ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Não na nossa imaginação, na nossa fantasia, mas no concreto, na realidade, na vida nossa, na família. Veja um pouco como nós podemos ser úteis uns para os outros, ajudar uns aos outros, assim, obedecendo aquilo que São João fala na nossa segunda carta hoje, muito interessante. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, isso é da boca para fora. Porque o que mostra que nós somos realmente amantes de Deus e que nós cremos no único verdadeiro Deus, é quando nós nos interessamos uns nos outros e ajudarmos uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, esse que é o mandamento de Jesus. Quando nós nos prontificamos a ajudar, a curar as chagas da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.